Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adriana, sou terapeuta quântica e vim aqui conversar com vocês sobre o livro do Osho, que é um livrinho que vocês gostam muito e faz um tempo já que eu não leio, né, um trechinho desse livro e é muito interessante. Eu vou ler uma frase só. Olha, quando a pessoa é iluminada, né, quando o ser é iluminado, ele tem tanto a trazer para nós, só uma frase dele já basta. Então ele diz assim: as mentes medíocres não podem ficar loucas. O que será que ele quer dizer com isso? As mentes medíocres não podem ficar loucas. Vamos lá. O que é uma mente medíocre? O que é medíocre? Medíocre é uma coisa mediana, é uma coisa média, é uma coisa que não está nem acima e nem abaixo. É uma coisa que é igual a todo mundo. A gente pode dizer que todas as pessoas são medíocres, né? Essa palavra medíocre, ela tem um sentido negativo, né? Quando você fala, eu tenho uma vida medíocre, quer dizer que é uma vida que não é especial, né? Mas essa palavra não é exatamente uma palavra tão negativa assim. E aí ele diz assim, a mente medíocre, ela não pode ficar louca, ou seja, a mente que é média, a mente que pensa sempre do mesmo jeito, a mente que não sai da onde ela está, que está na zona de conforto, que acha que está tudo bem como está, deixa ficar para ver como vai ficar, deixa estar para ver como fica, né? Vamos ver, depois a gente vê. Então essa pessoa, ela está com a mente medíocre. Então ela não pode ficar louca. O que é o louco que ele diz, né? O louco pro Osho é uma pessoa que transcendeu a mente normal. É uma pessoa que vê a realidade de uma outra forma, né? Ele se considerava louco e ele dizia isso com muito orgulho. Por quê? Porque ele não queria ser normal, ele não queria estar no meio do que todas as pessoas pensam, né? Ele queria transcender, ele foi uma pessoa que transcendeu muitas coisas, né? Então, eu entendo essa frase do Osho dessa forma, né? Que a pessoa que ela está contente com o que ela tem, ela não vai sair da onde ela está. E muitas vezes o que a pessoa tem pode ser uma dor, pode ser um relacionamento porcaria, pode ser uma amizade que não vai levar a nada, pode ser um emprego que não faz ela feliz, pode ser uma casa que ela não gosta, uma situação que é desconfortável, mas que mesmo sendo desconfortável, a pessoa se apega àquilo para ela não crescer, porque a mudança, que seria um movimento de crescimento, ela tem medo, ela não sai do lugar, ela não faz nada, ou seja, ela vai continuar no medíocre, né? Ela não vai transcender aquilo. Aí as pessoas podem responder assim, poxa, mas Adriana, é fácil falar, né? Porque você não está no meu lugar, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Bom, é difícil realmente falar, eu não tô aqui para julgar ninguém, né? Mas esse vídeo é para alertar, para despertar algum tipo de pensamento ou de sentimento em você. Então, por exemplo, se nós considerarmos que todos nós somos centelha divina e que não existem limites para quando você tem a sua expansão da consciência, o que é isso? Quando você expande a sua consciência, você não tem mais limites para o que você vai fazer. Ou seja, você sai do comum, você sai do medíocre, você sai do mediano e você para de pensar como todo mundo pensa. Então assim, palavras de pessoas medíocres, vamos lá. Que existem palavras, né? Na PNL a gente tem palavras que vão dar comandos para o nosso cérebro e sem querer a gente também repete essas palavras que são comandos que dão para o nosso subconsciente também. Então a gente acaba agindo daquela forma, a gente não entende que nós próprios reforçamos os nossos defeitos quando a gente tem esse tipo de linguagem. Então, por exemplo, a pessoa mediana ou medíocre, ela vai dizer que é difícil, ela vai dizer que está difícil. O que é estar difícil? A vida está difícil, o emprego está difícil, o namorado está difícil, casa está difícil, dinheiro está difícil, tudo para ela é difícil. Então quando você fala que é difícil, para que você vai se mexer se a coisa é difícil, né? Então primeiro você tem que quebrar um pouco essa barreira e tirar essa palavra do teu vocabulário. Não tem nada difícil, existem desafios, então vamos mudar um pouquinho a palavra, né?
eu não consigo. Essa é outra frase que as pessoas falam. Não, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo. Quando você fala eu não consigo, você está dando um comando de que você não vai realmente conseguir. Então imagina se um grande atleta que está lá nas Olimpíadas, quando ele começa a correr, ele fala, não consigo, não consigo, não consigo. Vocês acham que ele vai chegar realmente na reta final? Não vai, né? Por quê? Porque ele já deu um comando pro cérebro dele. Então assim, vamos mudar essa frase. Eu posso, eu consigo. Aí a pessoa diz assim, mas eu não posso fazer isso porque tal coisa, eu não posso fazer aquilo por causa de tal coisa. Tudo que você falar depois do porquê é o que você está alimentando a tua autossabotagem, né? É como se você tivesse aquele potinho de danoninho e que você dá uma comidinha para tua autossabotagem todos os dias, né? Então quando você diz, eu não consigo emagrecer porque eu não consigo um emprego porque você está criando ali a razão que vai te manter onde você está, para que você continue no medíocre, né? Então, pensar diferente, mudar as frases. Então assim, eu consigo, por quê? Eu consigo porque aí você tem que encontrar um motivo porque você consegue. Então, por exemplo, eu consigo emagrecer porque outras pessoas conseguiram também. Então você vai começar, na tua busca talvez do emagrecimento, modelar em pessoas que já conseguiram, assistir canais de pessoas que chegaram lá, ler livros, ler revistas, ou ficar com pessoas que são pessoas fitness, que vão comer menos ou que vão se exercitar, mudar o teu estilo. Você tem que mudar alguma coisa, você tem que sair da zona de conforto que você tá, né? Então assim, eu não consigo um trabalho porque eu não tenho estudo suficiente. Tá, mas alguma coisa você deve saber fazer, né? Então, se você não tem a faculdade para ser um médico, você tem um conhecimento para dirigir, você pode dirigir uma perua escolar, um Uber, um táxi, né? Então, mas você tem que procurar tirar essas palavras do seu vocabulário e parar de achar que você não consegue e que você não pode e que tudo é difícil. Por quê? Outra coisa que você, além de você estar alimentando a tua autossabotagem, você também está alimentando a sua vítima. Lembram da vítima, o vitimismo? Eu falo muito sobre isso aqui no canal também. A vítima, ela é coitadinha, ela não pode, ela não consegue, tudo pra ela é difícil. E ela vai esperar que alguém resolva pra ela. Ela vai esperar que o governo libere alguma coisa, ela vai esperar que o governo... não, a culpa é do governo, a culpa é do meu país, a culpa é do meu bairro. A culpa é da escola, eu estudei numa escola assim. A culpa é do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe me criaram desse jeito. Por isso que eu sou assim hoje. Não, gente. Nós somos centelha divina. Nós temos a capacidade de transformar tudo e todos. Imagina se o Steve Jobs tivesse acreditado que era difícil. A gente não estaria aqui conversando, né? Porque não teria o celular, certo? Imagina se a pessoa que inventou a internet achasse que é difícil, que ela não ia conseguir. A gente não ia ter internet para vocês poderem entrar no YouTube, etc. Imagina que se o cara que criou o Instagram, o Facebook, enfim, nós temos N motivos para acreditar que na verdade nada é difícil. Somos nós que nos limitamos por causa da nossa mente. Lembrando que a sua mente cria a sua realidade e os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas palavras criam a sua realidade também. Por quê? Porque tudo é energia. Você é energia. O que você pensa é energia, o que você fala é energia, o que você sente é energia. A vítima, ela sente muita culpa. Então ela fica procurando sempre ficar ali onde ela está, e a culpa é sempre um dos motivos. A vítima sente muito medo e muita culpa. E na escala Hertz, a culpa e o medo são vibrações muito, muito, muito baixas. Então essas pessoas, elas não vão conseguir transcender, elas não vão conseguir sair do medíocre para o louco, para o sábio, né? Porque o louco, ele tá fora dos padrões, né? É isso que o Osho quis dizer com o louco, né? Ele tá fora dos padrões. Porque se você estiver dentro dos padrões, você é escravo do sistema.
A mulher que está dentro dos padrões, ela quer botar peito, ela quer botar bunda, ela quer emagrecer, ela quer ser loira daquele jeito, ela quer ser magra daquele jeito. Ela não está se respeitando. Ela está entrando num padrão que a sociedade colocou. Daqui a pouco a sociedade resolve que o charmoso é ruiva. Aí ela vai pintar o cabelo de ruivo, entendeu? Ou seja, ela não está sendo ela mesma. Com todo respeito às pessoas que escolhem fazer isso, eu não tenho problema nenhum com isso. É só um exemplo figurado das pessoas que estão buscando uma autoafirmação através de algo que a sociedade mostrou para elas. A sociedade, ela vai sempre colocar para você o que é certo e errado, e aí você vai se encaixar ali. O Osho fala dessa pessoa que não quer se encaixar no sistema. Por quê? Porque ela tem uma mente própria, ela tem escolhas próprias, ela tem a decisão própria, porque ela pensa com a cabeça dela, ela não pensa com a cabeça dos outros. E ela quer sim ser melhor, e ela quer transcender. Transcender é o quê? É vencer os seus limites e ser uma pessoa melhor. Então, se você tem algum tipo de insegurança, de medo, não tem problema, você é um ser humano. Mas o que você não pode é ficar paralisado com isso o resto da sua vida. Você tem que fazer uma terapia, você tem que ler um livro, você tem que conversar com uma pessoa positiva que vai te colocar pra cima. Você tem que assistir um canal como o meu, por exemplo, né? Então, tudo isso são ações que você vai fazer para que você coloque coisas boas na sua cabeça, para que você vá mudando aos poucos a sua mente, né? Para que você consiga ver a história da sua vida de uma forma diferente, ressignificar a história da sua vida, sair daquela coisa de que não consigo, de que é coitadinho, de que a culpa é sempre de alguém. Lembrando que quando você coloca a culpa em alguém, você está tirando o poder da mudança de você e colocando no outro. Então assim, eu sou assim porque meu pai ou minha mãe falou, fez assim, meu pai não me deixou estudar, então eu não estudei, né? E então assim, você está colocando o poder de estudar no seu pai, não entendendo que se você disser não para aquilo que não presta na sua vida, não te acrescenta, que pode ser inclusive uma opinião de um familiar, né? Você tirando aquilo da sua frente, você fala, não, minha família é contra, mas eu vou atrás porque eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser youtuber, eu quero ser terapeuta, eu quero viajar, eu quero fazer isso. Então quando você define a sua meta, você fala, eu quero fazer isso, você tem que diminuir a autocrítica que você mesmo se coloca e também não esperar o elogio dos outros. Você não pode esperar que as pessoas te apoiem para você fazer o que você quer, né? Porque não é sempre que a gente vai ter apoio. Principalmente se você quiser fazer alguma coisa que é muito diferente da realidade daquelas pessoas, né? Eu tive uma pessoa com quem eu trabalhei que o filho dele queria ser DJ. E ele chegou pra mim e falou assim, poxa, eu pago estudo pro meu filho e meu filho vai ser DJ. DJ é uma profissão de vagabundo. Ou seja, na cabeça dele aquilo não prestava, mas pro filho dele, ele viu uma pessoa ganhando dinheiro sendo DJ. Então ele falou, poxa, eu quero ser DJ também. Então assim, olha só, duas cabeças, duas realidades completamente diferentes. Nós temos as novas profissões também, né? E se uma pessoa pode ser bem-sucedida sendo tatuador, sendo um skatista, qual é o problema nisso? Na minha época, no meu tempo, porque eu sim tenho um pouco mais de idade, isso era profissão de vagabundo. Só que a gente tem que mudar a nossa mente para acompanhar que as coisas agora estão mudando. Então muitas pessoas fazem a tatuagem, uma tatuagem até cara. Você precisa de um estúdio, uma coisa aciada, né, conforme as leis de higiene. Então assim, a pessoa que vai fazer a tatuagem, ela tem que ter uma acessibilidade, conversar, ela tem que ter criatividade, ela tem que ser limpa. Então assim, não é qualquer pessoa que pode ser um tatuador. E isso não quer dizer que essa pessoa tenha... É uma profissão nova, sim, pra mim é uma profissão nova. Tô falando uma profissão nova no sentido de não ser uma profissão como engenheiro, advogado, médico, que há muitos anos atrás era a profissão, só existia essa profissão praticamente. Hoje em dia não, nós temos diversas profissões e vão surgir muito mais profissões. Depois eu vou fazer um vídeo aqui sobre a nova economia e as novas profissões. Então, a gente tem que sair do mediano, sair do medíocre,
transcender e aceitar que existem novas ideias e que a gente pode sim conseguir viver nesse novo mundo, conseguir viver nessa... Não é um novo mundo, gente, mas é uma nova mente. E essa nova mente pode ser a sua mente, porque é uma mente mais saudável. Porque a pessoa que acha que sempre a vida é sempre a mesma coisa, ela nunca vai sair dali. E existe um mundo infinito para você conhecer, experiências para você viver e evolução, principalmente por evolução. Porque nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para assistir a banda passar, tá bom? Então é isso, eu espero ter ajudado vocês com o vídeo de hoje, agradeço. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho, comentem o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Gratidão infinita por vocês existirem. Muito obrigada. Tchau, tchau.